Eu acho que ele está querendo dizer aqui que, em última instância, ou em primeira instância, o propulsor é a própria consciência. E aí tem outros elementos, que nem ele listou aqui, outras variáveis, que vão dar esse, ali, ó, vai ser esse motor de arranque da vontade. Então, que nem está na definição, ó, capaz de influenciar e impelir a consciência. Então, diversos fatores, dependendo do momento evolutivo, da circunstância, do veículo, pode funcionar como esse propulsor da vontade, mas que a raiz, a essência mesmo é a consciência que manda. Mas eu ainda estou na dúvida, vontade e motivação é diferente? Vamos analisar um exemplo, né? O trabalho com energia, trabalhar com as energias. O próprio professor Waldo chegava a dizer, não, você precisa a vontade, né? É a sua vontade que vai fazer você mexer com a energia. Beleza. A questão tudo bem, eu vou aplicar a minha vontade para colocar algo em prático. O que vai motivar pode ser diversas coisas. Por exemplo, a Cida falou do medo. O medo, vamos supor, né? Eu estou numa situação que está surgindo um perigo e eu quero me proteger. Então eu vou usar toda a minha vontade para mexer aquela energia para me proteger daquela situação. Pode ser isso. A motivação, eu acho que já entra numa outra dimensão, num outro plano, que é a pessoa ter algum propósito, é relacionado a algum propósito que a pessoa vê naquilo ali, que faz ela botar mais dedicação, entende? Acho que já tem mais a ver com uma outra energia, é diferente da vontade. A vontade, por exemplo, quer ver? Ó, a vontade é o que fez cada um de nós chegar aqui. Agora, teve que levantar da cama e tal, se deslocar, vir para cá. Mas a motivação de cada um varia ao extremo. Eu posso ter vindo motivado para pesquisar um livro que eu estou escrevendo, o outro pode ter vindo motivado para se desassediar, o outro pode ter vindo para... Enfim, eu acho que é aí que entra as diferenças por motivação e vontade. Só tem um porém, né, da impulsividade, que é essa ação sem pensar, né? Que hoje já se entende que existe uma impulsividade positiva também. Essas reações, às vezes, de salvamento, de tu ter um ato sem planejar, mas positivo, construtivo. Esses vídeos que a gente vê, às vezes, do bebê que vai cair do bebê que vai cair do sofá e o cara coloca assim a mão. Né? É automático, uma coisa automatizada. É um impulso, mas construtivo e não destrutivo, então, igual esse que a Eliane comentou. Então, eu estava ouvindo aqui o que a Dani estava falando, e aí eu estava pensando assim, que a gente pode colocar em níveis da vontade, né? A gente podia colocar assim, que o hábito é quando a vontade ela já se instalou de uma forma biológica, operacional, comportamental, que aquilo não exige mais tanto esforço, aquilo já se automatizou. Mas ainda existe uma atuação da vontade num outro nível, que é no nível de querer manter aquele hábito, que é no nível de investir naquele hábito, de que está envolvido por um entendimento que é bom, necessário. E é o melhor. Então aí a vontade é um nível mais mental somático, eu acho que na linha do que o JP estava falando, de quando você já tem um entendimento que aquilo ali é o melhor, é o mais saudável e te faz bem, e aí essa parte mais primitiva da ação, ela fica secundária. E aí, inclusive, o desejo, que aí é essa relação de desejo e vontade. Eu queria comer aquele doce, mas, poxa, eu sei que aquilo ali não vai me fazer bem e tal, não estou podendo comer, então a minha vontade vai fazer com que eu supere esses desejos, impulsos mais fisiológicos, mais subcerebrais, e faça prevalecer um ideal evolutivo, mental somático superior. E aí é uma vontade, seria um nível mais evoluído da vontade, né? Que é aquela vontade talvez que venha mais da consciência, e não desses outros elementos, agente natural, biológico e tal. É interessante que a Eliane está falando, que realmente para nós somos na dimensão intrafísica, nós somos conscientes, então essa parte da ação, da atividade, do operacional é essencial. Eu estava pensando assim, vamos supor, eu posso parar aqui e pensar assim, não, eu tenho vontade muito grande de ser um serenão.
eu sou um serenão, eu sou um sereno. Não vai adiantar nada. Eu vou ter que ter muita experiência, ação, técnicas, atitudes, e eu vou ter que entrar nessa jornada de experiências para eu poder combinar com a minha vontade e eu construir essa serenologia. Então, a vontade, ela existe exatamente para isso, para a gente colocar em prática os nossos objetivos, as nossas intenções e construir a nossa evolução. Porque eu acho que a auto-organização, então tu vê, são vários elementos, cada um é um conjunto de elementos, megafoco, tal. A auto-organização eu acho muito importante, a auto-organização e na construção de uma vida real, no mundo real, falando em relação ao exemplo da internet, né? Mais gratificante, mais produtiva, porque é muito difícil competir com a internet, no sentido de que a internet ali, em 2, 3 cliques, ela te dá tudo que você quer, as guloseimas todas dos teus desejos e tal, tá tudo ali. Você pode viajar para outro lugar, você pode conversar com quem você quiser. Então, é muito difícil o mundo real competir com o mundo virtual. O mundo real, a tendência é, entre aspas, sempre perder para isso. Então, a pessoa entra na internet e ela, de alguma forma, ela é envolvida, engolida, absorvida e cai nessas armadilhas do algoritmo e tal. Então, o que acontece? Essa queda de braço, ela vai ser melhor, vai acontecer de maneira mais equilibrada quando a vida da pessoa estiver mais organizada, construtivamente, positivamente, ela estiver mais consciente das prioridades, o megafoco e tal, e ela fazer a profilaxia de cair nessas armadilhas. Então, por exemplo, eu estou escrevendo meu livro. Se eu deixar o YouTube ligado de um lado, o WhatsApp ligado, a tendência de dispersar é muito grande. O equilíbrio é uma coisa importante também, porque eu sei que o professor Valdo, ele nivelava tudo por cima, mental soma, ProEx, a produtividade, o domínio da energia e tudo, e beleza, esse era o trabalho dele, é a Conscienciologia, ela trazer. Só que a gente tem que também ter uma visão da realidade de cada um e ter uma autocrítica, uma autoanálise também para ter equilíbrio, porque a gente, querendo ou não, a gente tem um psicossoma. A gente tem as energias, a gente tem necessidades fisiológicas. E às vezes, se a pessoa não está de maneira satisfatória atendida, o soma, o psicossoma e tal, e aí falando até como psicólogo, né, vai ficar muita coisa mal resolvida dentro da pessoa e ela não vai conseguir manter muito foco em coisas muito evolutivas se ela está muito defasada aqui no outro lado. Então, por exemplo, a questão da fome. Vamos pegar um exemplo bem chão, né? A pessoa que tem dificuldade, ela passa fome, o mental soma, o professor Valdo falava isso, o mental soma já não vai funcionar direito, você está com fome. Dor de barriga, né? Dor de barriga, carência afetiva e outros tipos de carência. Então, essa auto-organização, ela deve incluir esse elemento que é o equilíbrio da vida da pessoa. A gente falou aqui do TikTok, do vídeo, aqui a gente está até brincando, mas a pessoa tem que ter um momento dela de lazer, de descanso, para que na hora que ela tiver que fazer a coisa séria, mega foco, ela não fique, mas eu poderia estar lá, eu queria tanto estar, não atendeu direito as outras pontas. Sair com os amigos. Sair com os amigos, sociabilidade, agora, atividade física, tem que ter um momento da atividade física. Agora, a pessoa que não tem equilíbrio, não tem organização, ela vai estar fazendo atividade física, vai estar pensando, puxa, eu tinha que estar escrevendo. Ela vai escrever, ela vai pensar, puxa, eu tinha que estar fazendo atividade física. Vai virar uma bagunça. E aí a vontade... Fica um conflito, né? Eu até ia comentar aqui a questão do rapaz que dessomou recentemente, do fisiculturismo, um rapaz com 22 anos e tal, e que isso gerou toda uma comoção, uma reação, sem entrar no mérito da causa lá, que aí diz que é uma combinação de fatores. Mas o que a gente vê é o seguinte, muita dopamina, que a gente vê nesses meios de influencers e tal, muita dopamina e pouca oxitocina, que é o processo da empatia, da responsabilidade, da ética, da influência que esses caras têm sobre a meninada. Então, o que eu vejo? Eu vejo assim, é muito processo de guia amaurótico, ou seja, por um lado a pessoa dá uma coisa boa, mas por outro lado a pessoa dá uma coisa ruim, ou seja, uma coisa boa contaminada ou envenenada.
é muito ambígua a mensagem que essas pessoas transmitem. Por um lado, cuidado com a atividade física, até certo ponto, um cuidado com a sua autoapresentação, saúde e tal, ensinam muita coisa, mas junto vem contaminado com os excessos, com interesses da indústria, do comércio, de produtos. Intencionalidade também, né? A intensidade, o individualismo. Então, as redes sociais, elas trazem muita coisa boa, por um lado, em termos de comunicação, de socialização, de informação, que foi falado aqui da Daiane, mas, por outro lado, é muito individualismo, cada um pensando só no seu ganho, e muitos valores, ou o principal deles, vai se perdendo, que é a questão da ética. A ética. Eu que tenho feito muitos trabalhos, assim, recentemente, uns tempos para cá, na Socim, em outras áreas e tal, contato com muita gente, eu tenho visto assim, para nós, como é impactante, para mim pelo menos, um contraste, que aqui dentro da CCI, dentro da Conscienciologia e até dentro da psicologia, um dos valores, um dos princípios, a questão da ética, ou digamos aqui, da cosmoética, que é uma coisa que norteia, a gente se esforça, a gente faz tudo para si, e eu vejo como é o contrário, como está se perdendo na Socim esse elemento da ética, da responsabilidade. Então é aquele negócio, eu estando bem, estando ganhando, estando fazendo tudo certo, ok. Aí as consequências, o que aquilo ali vai reverberar e tal, isso aí já é mimimi, isso já é... Todo mundo quer se dar bem, né? Todo mundo quer se dar bem, exatamente.